Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje estamos aqui para falar sobre essa polêmica recente aí, que é a fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU, quando ele falou sobre cristofobia. Eu não vou entrar aqui em detalhes do que ele falou. O que ele falou foi sobre cristofobia, perseguição a cristãos, e que ele deseja que isso acabe, né? Que isso tenha um fim. Algumas pessoas tentaram polemizar isso, dizendo que isso é uma fala de uma mentira, que isso na verdade não existe, principalmente no Brasil. Mas eu vim aqui justamente para falar sobre essa questão. Será que existe ou será que não existe cristofobia? Ou seja, perseguição a cristãos no Brasil e no mundo. Cristofobia é um termo aí que está sendo usado recentemente. Ele, na verdade, é uma espécie de ironia, né, pelo tanto de fobias que temos aí no mundo ultimamente, onde existe aí a homofobia, gordofobia, tudo é fobia agora. E as pessoas que falam tanto das fobias, né, que pregam tanto sobre tolerância, sobre aceitação do próximo, são pessoas também que fazem chacotas, piadas, agressões contra os cristãos. Então isso seria cristofobia. No Brasil nós temos aí uma série, né, de acontecimentos contra cristãos, embora ainda não haja, né, torturas, prisões, ou será que tem? Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui de alguns dados que eu tirei de uma revista muito conceituada ainda no Brasil, que é a revista Veja. Eu vou deixar o link aqui para vocês lerem o texto na íntegra. E aí eu vou falar também sobre uma experiência que eu tive nessa questão, né, de ser aceito ou não por ser cristão, né, de sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação por ser cristão. Alguns dados que eu tirei aqui são referentes ao mundo todo. Na Europa, embora não há, né, exatamente uma restrição do Estado contra os cristãos, mas há uma campanha de difamação muito grande contra os cristãos. Só lembrando que nesse vídeo eu vou falar dos cristãos de um modo geral, eu não vou especificar aqui nenhuma denominação ou nenhum grupo dentro ali dos cristãos, eu estou falando dos cristãos em geral. Embora normalmente esses cristãos eu chame de cristandade, mas querendo ou não são pessoas que têm a sua influência, né? São influenciadas pelo cristianismo. São cristãos. Não vou entrar também nesse detalhe, né, da terminologia cristã, mas vocês estão entendendo. Então vamos lá, eu vou falar um pouco do Oriente Médio. Veja só, graças ao Estado Islâmico e à guerra que tem lá na Síria, guerra do Iraque, a perseguição a cristãos ali no Oriente Médio cresceu muito. Para vocês terem uma ideia, ó, lá no Oriente Médio é comum, sim, parece assustador, parece até estranho falar isso, mas é comum a decapitação, crucificação e escravização de cristãos. Né? No Oriente Médio isso é uma coisa normal. O cristão ali no Oriente Médio não é aceito de jeito nenhum. As pessoas odeiam os judeus ali naquela área e odeiam também os cristãos. Então eles fazem isso. Na Síria, 3/4 dos cristãos já foram eliminados. Então, ou seja, a população, 3/4 ali da população já foi eliminada. No Iraque, os cristãos eram uma população de 1,4 milhões de pessoas. E nos últimos 20 anos elas foram tão perseguidas e assassinadas ali que hoje tem uma população de 200 mil. Na Ásia temos ali o protagonismo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ali é o país mais fechado do mundo. É um país comunista, embora alguns digam que não, mas é sim um país comunista. E ali o único deus aceito é Kim Jong-un, né? O ditador da Coreia do Norte. E ali não há perdão para cristãos. O cristão ali é morto, é torturado e vai para campo de concentração. O mais sortudo vai para um campo de concentração trabalhar ali até a morte ou até negar a sua fé. E na Coreia do Norte há uma curiosidade interessante. Na Coreia do Norte existe igreja. Só que as igrejas que existem na Coreia do Norte são igrejas de fachada. Existe o prédio escrito ali, igreja, né? Com ali as suas características de igreja. Mas não funcionam, não tem culto ali. Porque essas igrejas, na verdade, são, como dizia o outro, né? É para inglês ver, é para mídia estrangeira ver,
para pessoas que conseguem visitar o país, que eu não sei por que em sã consciência alguém quer visitar a Coreia do Norte, mas beleza, existem pessoas que vão lá e aí é mostrado, ó, ali tem uma igreja, então aqui aqui tem a liberdade religiosa. Mas não é, não existe culto ali, o único Deus aceito ali na Coreia do Norte é o ditador. E aí temos a China. A China também persegue os cristãos. A China, desde 1949, quando, né, o Partido Comunista, né, assumiu, isso aqui fica até um alerta, né, para esses cristãos aí que se envolvem em política e são de esquerda, né, que gostam aí do comunismo. Eu até vejo algumas postagens aí de cristãos dizendo: ah, mas o comunismo prega a igualdade. Uhum. Morte igual para todo mundo, é isso que eles pregam, fome igual para todo mundo. E na China há campos de concentração, campos de reeducação. Se você é cristão, você vai para um campo de concentração e você fica lá trabalhando trabalhos forçados, trabalhos pesados, até você morrer ou renunciar à sua fé. Para alguns vão dizer, ah, isso é mentira. Então, se você der uma pesquisada melhor, você vai saber que isso realmente existe. Não existe as crianças escravas que fazem os tênis da Nike? Pois é, a boa parte dessas crianças são cristãs. Na China, há a igreja estatal, é uma igreja que é vinculada ao Estado, é aprovada pelo Estado. E existe a igreja clandestina. Eu lembro que eu era criança, eu já ouvia falar da igreja clandestina, que eram os cristãos que viviam no subterrâneo, né? Viviam escondidos, porque se forem pegos são mortos. A igreja estatal é aceita, mas é uma igreja que tem um vínculo com o Estado, né? Ou seja, quem escolhe a liderança, quem escolhe o que é pregado nessa igreja é o Estado chinês. Então, existe ali, e ainda existe o seguinte, existe uma exigência do Estado que é o seguinte: no altar da igreja, né, tem que ter ali uma bandeira da China e um retrato do presidente Xi Jinping. Se na igreja, no salão de culto, for exibido a bandeira chinesa e o retrato do Xi Jinping, então o seu culto, a sua religião está liberada. Na China também há perseguições a minorias religiosas, a perseguição a muçulmanos e a perseguição também a budistas tibetanos, né? No geral, nenhuma religião é aceita ali na China, a não ser que tenha a aprovação do Estado, a não ser que o Estado esteja monitorando e inclusive escolhendo a liderança dessas religiões. Tem uma anotação que eu fiz aqui do nacionalismo religioso que existe na Índia, em Myanmar, Butão, Nepal e Sri Lanka. Esse nacionalismo religioso é o seguinte: cada uma dessas nações tem ali a sua religião, normalmente é a religião hindu, e a China está com o protagonismo do seguinte: a perseguição a cristãos ali, embora não seja exatamente oficial por lei do Estado, mas o primeiro-ministro ali é hindu e já disse que para o país crescer, para o país ser melhor, o hinduísmo deve ser levado a sério novamente e as outras religiões devem ser expulsas, principalmente a cristã. Então é normal prisões arbitrárias, espancamentos no meio da rua, simplesmente pela pessoa que se identifica como cristã. Na África a gente tem ouvido muito falar aí da Nigéria, né? Lá na Nigéria tem um grupo extremista chamado Boko Haram, que está dominando tudo lá e é vinculado ao Estado Islâmico. Aquele mesmo Estado Islâmico que botava as pessoas vestidas de laranjado e decapitava, que foi lançado em vários vídeos mostrando várias formas que eles matavam as pessoas. Pois é, a maioria daquelas pessoas que eles mataram das formas diversas eram cristãos, entendeu? E aí lá na Nigéria o que acontece? Olha só o que aconteceu na Nigéria. 1,8 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. O Boko Haram matou 988 cristãos nos últimos 5 anos, destruiu 71 aldeias de maioria cristã, destruiu 2.700 casas e 20 igrejas. Lá na Somália e no Quênia tem um grupo extremista também, que é o Al-Shabaab, e eles invadiram uma universidade, que é a Universidade de Garissa, e pediam para as pessoas, né, citarem trechos do Alcorão. O Al-Shabaab ele foca em cristãos. Então ele foi lá e ele entendeu o seguinte: quem não citar o Alcorão é porque é cristão. Então a gente vai matar. E nessa invasão eles mataram 147 pessoas porque elas não souberam citar trechos do Alcorão. E agora a gente chega no Brasil, nos Estados Unidos. Tem a Rússia também. A Rússia entrou num protagonismo aí, se eu não me engano, em 2017, né? Ficou na mídia toda por perseguir as testemunhas de Jeová.
Na verdade, na Rússia também é perseguido outros cristãos, principalmente cristãos que mostram que não tem vínculo com o Estado russo. O problema das testemunhas de Jeová é porque elas não são vinculadas à política, elas são neutras. Então a Rússia considera isso uma coisa ruim, porque na Rússia ou você é a favor do Estado russo ou você é contra, entendeu? Então eles entendem que as testemunhas de Jeová são extremistas por causa disso. Há também o relato de as testemunhas de Jeová terem sido a única religião a, digamos assim, a mostrar um certo fanatismo. Qual que era o fanatismo das testemunhas de Jeová? Era dizer que existe apenas um único Deus verdadeiro, que é Jeová, há um único rei, que é Jesus Cristo, e há um único livro religioso que se deve acreditar, que é a Bíblia. Então o Estado russo considerou isso extremismo e proibiu as testemunhas de Jeová. Vladimir Putin já até falou, a igreja oficial aqui é a igreja ortodoxa, as outras igrejas que se vincularem ao Estado russo podem ter a sua liberdade, mas as testemunhas de Jeová não, porque elas não são a favor do Estado russo. Lógico que essa questão é a questão de neutralidade, as testemunhas de Jeová não são um grupo extremista, não são um grupo terrorista, mas elas têm a questão da neutralidade. Mas para um país que tem tendências ditatoriais, né, como a Rússia, não é admitido essa neutralidade. Você tem que ser a favor. Se você não é a favor, eles entendem que você é contra. Então você tem que ser proibido. E no Brasil e nos Estados Unidos, há perseguição religiosa? Bom, no Brasil e nos Estados Unidos, algumas pessoas já foram presas por serem consideradas fanáticas ao dizerem que Deus não aprova o casamento gay, né? E por falarem isso, foram presas. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sei qual foi a forma de pregação que essas pessoas fizeram. E de repente elas podem até não ter usado sabedoria e ter falado aí um monte de asneira que talvez a Bíblia nem pregue. Mas eu vou entrar no mérito do seguinte: no Brasil, oficialmente, no Brasil e nos Estados Unidos, oficialmente não há perseguição a cristãos, né? Torturas, campos de concentração, essa coisa. Porém, eu fiz umas anotações aqui. O que acontece nos Estados Unidos e no Brasil é perseguição ideológica, ataques morais, psicológicos, ofensas, intimidações, discriminação ao discordar de assuntos que contrariam os princípios bíblicos. No Brasil a gente tem visto aí que se você é contra aborto, casamento gay, legalização das drogas, você é considerado um fanático, um extremista, né? E aí você é motivo de piada. Né? A gente vê aí, por exemplo, o excelente trabalho de difamação que a Rede Globo faz contra os cristãos e o excelente trabalho de difamação que o Porta dos Fundos faz contra os cristãos. Né? Adoram fazer piadinhas aí contra Jesus, contra Deus, né? Contra a fé cristã e não são censuradas. Mas as pessoas que criticam a Globo e criticam o Porta dos Fundos é que são consideradas fanáticas e perigosas para a sociedade. Então o que acontece no Brasil é isso. O que aconteceu comigo já? De 2006 a 2010, eu fui militar da Força Aérea Brasileira como soldado. Vivi ali tranquilamente, fui um bom soldado, mas eu tinha um costume de levar a Bíblia, né, para o local que eu trabalhava. Sempre andei com a Bíblia e eu lembro de um tenente-coronel que foi chefiar o setor onde eu trabalhava. E ele me viu lendo a Bíblia e uma vez ele falou que estava proibido a leitura da Bíblia ali naquele local. O que eu achei estranho, porque a minha Bíblia ficava na minha mesa e eu só lia a Bíblia nos meus momentos de intervalo. Então, ou seja, eu nunca deixei de fazer o meu serviço, o meu trabalho, para ler a Bíblia. Então não havia esse motivo. Uma vez num determinado dia, eu estava almoçando, no intervalo de almoço, e eu estava lendo a Bíblia. E aí ele chegou e disse que estava proibido a leitura da Bíblia ali naquele local. Daí ele tomou a Bíblia da minha mão e falou que não queria aquele livro ali. Então eu fui atrás dos meus direitos, falei com o meu chefe, que era um coronel. O meu chefe foi lá, falou com ele e tal. Minha Bíblia foi devolvida depois de alguns dias. Mas ele deixou bem claro, ele falou: eu não gosto de você, não gosto da sua religião, não gosto da Bíblia. Então, por favor, quando eu estiver no local, você não vai ter uma Bíblia. Não quero você com Bíblia aqui.
E aí eu lembro que ele sempre fazia piadinhas e tudo mais contra a fé cristã. Lembro também que quando eu estava na faculdade, em 2018, numa reunião com veteranos e algumas pessoas ali importantes da faculdade, havia um grupo, né, que eu até chamo de grupo extremista na faculdade, que eles meio que monitoravam todos os alunos novos. Eles tentavam identificar ali quem era cristão, quem não era, quem era de direita, quem era de esquerda e tudo mais. Eles faziam uma espécie de cadastro, né? Ninguém sabia disso. Eles vasculhavam redes sociais das pessoas e descobriram que eu era cristão. E nessa reunião um veterano deixou bem claro que faria de tudo para que eu não me formasse e que se eu me formasse em história, né, que era a faculdade, ele ia fazer de tudo para que eu não pudesse lecionar, ou seja, dar aulas. E ao ser questionado por isso, ele disse que o motivo era simplesmente o seguinte: ele não concordava que cristãos pudessem dar aula de história. E aí ele depois tentou dizer que alguns cristãos querem usar história para provar as suas teorias bíblicas, né? E aí ele deixou bem claro que não concorda que cristãos se formem em história. Na mesma faculdade eu lembro de um assunto que foi tratado, foi falado sobre a relação, né, entre homens e mulheres durante a história, e foi falado sobre machismo, feminismo e mais um monte de outras coisas lá. E eu sei que foi falado sobre esse tipo de relação, né, como que a mulher e o homem sempre trataram uns aos outros durante a história. E aí uma garota citou uma passagem bíblica do livro de Esté, onde fala do rei que chamou a rainha e a rainha desobedeceu. E só por ela citar esse trecho, ela foi censurada. O professor falou que ela estava proibida de citar qualquer trecho bíblico ali naquela faculdade, porque não era permitido. Alguns questionaram, ele disse que a faculdade era laica, então não poderia haver citações de livros religiosos. E isso é uma mentira, porque Estado laico, coisas laicas, eles não proíbem a religião. Pelo contrário, eles protegem o direito à religião. Ele só não se vincula a religião nenhuma. Então, sim, há perseguição a cristãos, há sim cristofobia. Qual é o meu objetivo com esse vídeo? É fazer uma denúncia para que isso acabe? Não, porque por mais que eu faça isso, isso não vai acontecer. Jesus disse que essas coisas aconteceriam e isso também seria um dos sinais do fim dos tempos, né? E isso está acontecendo. Inclusive agora no Brasil e nos Estados Unidos, onde recentemente houve uma queima de Bíblias, né? Para quem não sabe aí, pode consultar aí nos sites de notícia. Houve uma queima de Bíblia aí, no país que é considerado, né, um símbolo de democracia e liberdade. Pessoas estavam ali agredindo cristãos, queimando igrejas e queimando Bíblias. Então, sim, existem cristãos perseguidos no Brasil e no mundo. Isso vai aumentar, entendeu? E isso é um dos sinais do fim dos tempos. Então, eu quero que você deixe aí nos comentários o que já aconteceu com você por ser cristão. Deixa aí o seu gostei nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas saibam do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!